profetizo, algo já está se movendo. Enquanto você profetiza, algo já está se movendo, porque você está declarando com fé. Lembra quando Jesus olhou para aquela mulher e falou: mulher, vai em paz. A mulher do fluxo de sangue, Jesus olhou para ela e falou: vai em paz, porque a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Sabe por quê? Porque antes dela tocar em Jesus, ela declarou: se eu tão somente tocar nas vestes dele, serei curado. Ela não falou assim: se Jesus tocar em mim, se Jesus orar em mim, se Jesus colocar a mão em mim, eu vou ser curado. Não, ela manifestou a fé dela: se eu tão somente tocar, vencer a dificuldade. Porque a mulher era tida como impura, ela não poderia sair do arraial, ela tinha que colocar um manto sobre a cabeça e orar, torcer para que não seja encontrada, porque se ela fosse encontrada, seria apedrejada. E ela falou: mas se eu tão somente sair da zona de conforto, se eu tão somente me posicionar, serei curado. O seu milagre se manifestará quando você sair da zona de conforto. Quando você sair da zona de conforto, o seu milagre se manifestará. Assim profetizei conforme a ordem recebida. Ou seja, eu executei a ordem que Deus me deu. Eu liberei as palavras que o Senhor mandou eu liberar, e os meus olhos contemplou o poder da palavra. A palavra tem poder quando vem na direção de obediência. Quando a palavra vem do céu. Põe no 8, olha lá. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espíritos nele. O material se formou, a matéria se formou, mas ainda faltava algo. Eu estou prosperando, Deus está me honrando. Tudo bem. A matéria está crescendo, mas precisa de algo. Eu estou crescendo, Deus está honrando, está prosperando, eu estou conquistando, mas vai faltar algo. Se não tiver o Espírito, claro. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões, de carnes, depois de pele, mas não havia espíritos nele. Próximo. A seguir ele me disse, mais uma direção da parte de depois que ele obedeceu a primeira, a segunda fica fácil. Diga assim: por quê? Porque já aprendeu a ouvir a voz de Deus. Depois que obedeceu a primeira, as demais fica mais fácil, porque já aprendeu a ouvir e entender e discernir quando é Deus falando. Olha lá. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito. Está faltando o que mesmo? Estava faltando o que mesmo? Ele falou: pode pedir que eu também vou te dar. Pode pedir que eu vou te entregar lá. Profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e diga-lhes: assim diz soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que, Senhor, venha dos quatro ventos e arrebate cada um deles que aqui está, Pai. Senhor, que você não venha ter experiência com igreja, com eclésia, que você não venha ter experiências com mulher e com homem de Deus somente, com liturgia de culto, que você venha ter experiência com o Espírito Santo, que você venha ter uma experiência com o Espírito Santo, aí a tua vida nunca mais será a mesma, nunca mais. Olha lá. A seguir ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito. Profetizei conforme ordene. Recebido o Espírito, entrou neles, olha lá. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou. Qual foi a parte do profeta? Quantos aqui
Crê que você tem um chamado de Deus. Qual é a nossa parte? Obedecer. Quando Deus falar profetiza, profetiza. Quando Ele falar se cala, se cala. Quando Ele falar vai, vai. Quando Ele falar fica, fica. A nossa parte primeiramente é obedecer. Olha lá. Profetizei conforme a ordem. A ordem que Deus deu para Ezequiel foi profetizar. O que Deus manda falar? O que Deus tem falado para você? O que Ele tem te pedido? O que Ele tem te mandado fazer? Olha lá. A ordem recebida e o Espírito entrou neles. E eles receberam uma vida e se puseram em pé. E era um exército. Era um exército. Põe no próximo. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são os israelitas. Olha lá. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Um povo que tinha de Deus uma Quantos aqui tem uma promessa de Deus? A falta de ouvir a voz do Espírito, não tem mais jeito, não vai acontecer. Ali é impossível acontecer. Meu Deus, a dificuldade é grande. Esses são os derrotados precoces. Se apresenta um projeto, uma direção. Não, isso não dá para acontecer. Isso aí não acontece. Pior do que Tomé. Diga assim, por quê? Eu gosto de Tomé. Eu entendi Tomé pelo Espírito. Quando aquelas mulheres se depararam com Tomé, Tomé olhou e falou assim: Tomé, o mestre está vivo, ressuscitou. Tomé olhou e foi sincero e direto. Se eu não ver ele e não tocar, eu não creio. Lê na Bíblia para você ver. Tomé foi direto e objeto. Se eu não ver e não tocar, eu não creio. Tomé foi sincero: eu não creio. Só que passados 7 dias, porque teve um culto depois, mas Tomé faltou naquele culto. Só que Jesus falou: daqui a pouco eu pego Tomé. Aí no próximo culto ele não tinha faltado, ele estava lá. Jesus transladou a porta e já chegou liberando a paz. Quando Jesus chega, a primeira coisa que ele entrega é a paz. Quando Jesus entra na minha, na tua vida, a primeira coisa que ele dá é a paz. Quando Jesus entra na minha, na tua casa, a primeira coisa que ele libera é a paz. Quem está entendendo? Aí Jesus transladou, entrou e já foi dizendo assim: a paz seja com todos. Só dá paz quem tem, só recebe quem tem. A paz seja com todos. Espera aí, o que os discípulos falaram? A paz seja com todos. Amém? Ou seja, assim, a paz seja com todos. Cadê o amém? A paz seja com todos. Eu estou pelo Espírito aqui. Aí Jesus falou assim, ó: a paz seja com todos. Eu preciso pegar um, né? Esse está mais perto. E você, Tomé? Está na Bíblia assim. E você, Tomé? Ele deu a paz para todos, mas foi direto em E você, Tomé? Toca aqui na minha mão e no meu lado, e saberás que sou eu. O que a Bíblia diz? Tomé já foi se prostrando, falando: mestre, mestre. Aí Tomé falou assim: você só está reconhecendo porque você está vendo. Mas bem-aventurados serão aqueles que não viram, mas creram. Ele estava falando de mim. Não sei se está falando de você. Jesus estava falando de mim naquela hora. Mas bem-aventurados serão aqueles que não me viram, não tocaram, mas creem em mim. Jesus estava falando de mim. Eu não sei se está falando de você lá. Jesus já estava falando de mim naquela época para Tomé. Jesus falou assim, ó: será bem-aventurado, Tomé, aqueles que não me viram, não me tocaram, mas eles creem no meu nome. Quem está entendendo? Se você meditar na Bíblia, você vai ver que a Bíblia está exatamente assim. No caminho, Tomé foi verdade. 7 dias depois, ele se apresentou a Tomé. Já chegou dando a paz seja com todos. Tomé, vem cá, só faltava você. Só você ainda não cria em tudo que eu ensinei, em tudo que eu falei, que o Filho do Homem ressuscitaria, não. Que eu morreria, mas ressuscitar, que eu voltaria, que ao terceiro dia haveria ressurreição. Quantos crê na palavra do Senhor? Aonde está a tua fé verdadeiramente? De
quem você está se alimentando espiritualmente? Quem é a sua referência? Eu ouço muitos homens e mulheres de Deus, grandes homens e mulheres de Deus, mas a minha referência é Jesus. Jesus. Porque eu tenho acesso à palavra do céu. O véu foi rasgado de cima, então eu posso entrar no Santo do Santo. Melhor ainda, eu entro com ele, com o escritor, com aquele que inspirou os homens a escrever, com o autor da Bíblia, o Espírito. Ele começa a falar o meu espírito. Aonde estão os seus olhos? Aonde está o teu coração verdadeiramente? Até onde vai a sua fé em Cristo? O que você não entendeu ainda? Que a idade vai chegar na tua vida, mas o propósito que Deus tem na tua vida está de pé. Você não entendeu que o tempo está passando para o seu corpo, mas Deus está visitando o teu espírito. Quem está entendendo? Estou encerrando. Põe no 13. Olha lá. Quando eu abrir os túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o... Esse aqui ele está falando daqueles que são mortos espiritual. Aqueles que estão com a aparência de quem está vivo, mas está morto. Porque não está andando pelo verdadeiramente. Diga assim: andar pelo Espírito é matar o meu eu. Andar por Espírito, humanamente falando, ó, a vontade que está é desganar, mas você está andando pelo esse, aí ele manda você abraçar, ele manda você perdoar. Andar pelo Espírito é de fé. Não é por merecimento, é por obediência. Olha só, 14. Porém o meu espírito, agora aqui o E maiúsculo. Quem recebe essa palavra na tua vida? Então vou ler profetizando na sua vida. Vamos ver se recebe. Porém o meu espírito em vocês. Vou falar de novo. Porém o meu espírito em vocês, e vocês viverão. Quem está entendendo? Eu o estabelecerei na sua própria terra. Ou seja, eu vou firmar vocês, eu vou proteger vocês, eu vou prosperar vocês na sua própria terra. A maior potência, o país menor e o país mais poderoso, mais próspero é Israel. Por causa da palavra do Senhor. Olha lá. Eu estabelecerei na sua própria terra. Olha lá. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Declara quem? Mas olha o princípio de tudo. Olha lá. Ó. Porém o meu espírito em vocês. Só conseguimos andar segundo a palavra. Só conseguimos obedecer o Senhor verdadeira se andar pelo Espírito Santo. O homem, quando ele não anda pelo Espírito, ele enfeita. Aquilo que te confronta é o que te prospera, quando vem de Deus. Jesus merecia ir para o deserto? Tinha pecado nele? Ele merecia ser provado? Não. Mas a Bíblia diz que ele foi levado ao deserto pelo ex. E lá ele venceu através da pá. Olha o que o Espírito Santo está falando no meu espírito. Lá mesmo no deserto ele foi consolo. O que é o consolo de Deus para mim e para você? A palavra. Lá no deserto ele foi consolado. Porque Satanás veio para roubar a paz dele, roubar um consolo. Se verdadeiramente é filho de Deus, faça que essa pedra se transforme em. Porque Satanás sabia que Jesus estava com fome.
Aí vem Jesus com o consolo de Deus e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, 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 de toda palavra que sai da boca do Senhor. Tudo que você precisa é da palavra que vem da boca do Senhor. Nem só de pão, nem só de pão, mas de toda palavra. Quem toma posse é de toda palavra, é de toda palavra. Se coloca de pé, é de toda palavra, é de toda palavra. Você está entendendo? Você está entendendo que não é do pão, não é da prosperidade, nem só disso viverá o homem. O homem verdadeiramente ele vive, ele anda segundo a palavra de Deus. Começa a declarar agora no teu coração, fecha os olhos e diga: Senhor, eu preciso, eu necessito da tua palavra. Diga para ele: tudo que eu preciso, tudo que eu necessito é da palavra, é da palavra. Diga para o Senhor. Você crê ou não? Era para a igreja estar incendiada, mas eles... Senhor, sopra do teu Espírito. Era para você estar profetizando: Senhor, a tua palavra, eu preciso nessa causa de uma palavra. É da palavra, não é de resultados, não é de aparência, é da palavra. Senhor, não é de resultados, não é o que os outros vêem na minha vida, não, é a tua palavra. Eu só preciso somente da tua palavra, e o que há de vir virá e não tardará. O Senhor está, meu Deus do céu, Ele está antecipando aqui dias, horas, meses, semanas. Pensas que você ia viver daqui anos, você vai viver daqui dias, daqui meses, daqui horas. Eu estou dizendo não, estou profetizando. Diga para o Senhor agora. Diga para o Senhor agora, diga para Ele. Você ainda está esperando algo acontecer? Provoque o seu milagre. Diga para o Espírito Santo de Deus: você já está limpo pela palavra. Você já foi santificado nesta noite pela palavra. Só de ouvir as minhas palavras já está limpo. Agora anda segundo os pensamentos que Deus tem ao teu respeito. Ande segundo a palavra que Deus tem ao teu respeito. Ande segundo o Espírito Santo de Deus agora. Começa a profetizar, começa a declarar.